bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Dessa vez abordaremos e falaremos um pouco sobre os dispositivos lógicos programáveis. Os mais conhecidos hoje são os FPGAs, os sistemas decorrentes, né, que associam microcontroladores, microprocessadores com FPGAs e estão cada vez mais presentes aí nas máquinas e nos dispositivos, né, que a gente trabalha, né, de computação no nosso dia a dia, que são sistemas embarcados. Para isso, eu preparei aí algumas ilustrações que eu vou compartilhar agora com vocês. Bom, pois muito bem, então estamos falando aí de dispositivos lógicos programáveis, né? Normalmente nas escolas é conhecido como uma disciplina para se estudar DLPs e sistemas embarcados, que já é um tópico um pouco mais avançado, onde se explora esse conhecimento prévio de DLPs, né? E normalmente a gente trabalha muito com questões de processamento, né? Com essas lógicas aí programáveis, então a parte de software e hardware, né, reprogramáveis, como é que a gente pode explorar isso de uma forma útil aí para a sociedade. E se você for olhar uma trilha, né, de aprendizagem, como é que você pode aprender, né, esse tema, então, em geral, né, nas universidades de engenharia, a gente costuma trabalhar a parte de circuitos digitais, onde você põe a mão na massa, entende a parte de hardware, né, principalmente de circuitos combinacionais e sequenciais, alguma coisa, às vezes, de como é que você sai lá do mundo analógico, que é o nosso mundo, vai para o mundo digital, que é o mundo das máquinas, e volta, né, você faz a conversão digital analógico, né? Em seguida, a gente costuma ter, né, um curso ou treinamentos, aí, disciplinas sobre microprocessadores, hoje envolvendo bastante microcontroladores aí que estão no mercado, né? Microcontroladores assim simples de comprar e muito eficientes, por exemplo, os da linha Arduino, da linha chinesa ESP, né? Como o ESP32, o STM também 32, né? Onde a gente explora a questão da internet das coisas, né? E as interconexões todas que você pode fazer, né, com os dispositivos, como por exemplo esse relógio que eu estou usando aqui, um dispositivo de internet das coisas, e eu posso mandar, né, os dados, eu faço isso normalmente através de um Bluetooth com o celular conectado na internet, e depois eu posso, né, ter o meu dashboard lá de como é que foi meu dia, em termos ali de batimentos cardíacos, etc., como é que eu estou em comparação a uma população. Então são dispositivos aí muito interessantes, né, quanto ao controle, né, nesse no caso aqui a gente chama de um vestível, né, wearable em inglês. Em seguida vem a questão, né, de como é que a gente faz esses hardwares de uma forma mais simples, usando hardwares aí que são programáveis, né? É, Inicialmente isso parece um pouco estranho, né, quando você estuda circuitos digitais, mas depois que você compreende essa ideia veio deste pesquisador, né, que é o Ross Freeman, que no Vale do Silício ele colocou em xeque, né, um paradigma que todas as empresas trabalhavam, né? Vamos pegar o caso, por exemplo, Intel e AMD, né? Quer dizer, se eu conseguir produzir um sistema processador, um sistema digital que tenha menos transistores, né, menos portas lógicas e execute a mesma função, melhor, mais confiável ele vai ser, né, evidentemente. E ele um pouco que quebrou esse paradigma. Ele disse, não, né, vamos esquecer um pouco isso, vamos trabalhar, né, numa questão de realmente pôr, né, de uma forma abundante portas, dispositivos ali de interconexão, barramentos e tal, para poder criar circuitos de uma forma mais plástica e inteligente, né? Então, isso parece um contrassenso inicialmente. Isso levou ele a fundar a Xilinx com outros dois pesquisadores em 84. É, Nessa mesma década foi fundada também uma segunda empresa bem relevante no mercado como a Xilinx, que é a Altera, né? Hoje a Altera e a Xilinx basicamente têm, né, a maior parte do market share desses tipos de dispositivos, né, de hardwares programáveis. E também não à toa, né, a AMD, uma grande fabricante de microprocessadores, se fundiu com a Xilinx, então a AMD Xilinx, e a Intel foi fazendo uma aquisição, né, acionária
da Altera. Então, hoje, na verdade, né, a gente tem um certo oligopólio ali de empresas de microprocessadores bem conhecidas no mercado e empresas que geram esses hardwares aí programáveis, né? E num estudo um pouco mais avançado, né, a gente costuma misturar, né, esses conceitos da computação no nosso dia a dia, e através da internet das coisas, com os dispositivos lógicos programáveis, generalizando o que a gente chama de sistemas embarcados, né? Então, um sistema embarcado é um sistema de computação, basicamente, que não é um computador de uso geral, como esse que está na minha frente aqui, que eu estou usando para fazer a gravação para você. Tá? Então, um sistema vai estar embarcado numa máquina, vai estar, sei lá, um aviônico, né? Uma eletrônica que está dentro de um avião, um sistema de um míssil, né? Ou mesmo um sistema que está dentro desse relógio aqui, né? Desse relógio inteligente aí, smartwatch, né? E que permite dar flexibilidade aí, né? E hoje a gente interage, né, com todos esses dispositivos embarcados, muitas vezes até sem perceber. E o grande pai, né, dessa ideia dos sistemas embarcados é o Mark Weiser, né, que foi cientista-chefe da Xerox aí no século XX. Na década de 80 ele criou o Xerox PARC, cujo objetivo era entender como é que seria a computação no século XXI, né? E literalmente ele acertou na mosca, né? Você pegar esse trabalho, é um trabalho muito interessante. Ele meio que previu, né, através do que ele chamou na época de computação ubíqua. Ubíqua é um termo ali derivado do latim que quer dizer computação em todo lugar. Que é esse espalhamento, né, de dispositivos que a gente tem, né, computacionais atrelados ali a os mais diversos tipos de engenho, câmeras digitais, cafeteiras que quando o café está pronto te manda uma informação pela internet via Bluetooth, conectar ou wireless, enfim, né? E que fazem parte do nosso dia a dia, né? E ele previu ali uma série de dispositivos interessantes, né? Entre eles, a ideia, né, que se consolidou depois como smartphone, iPad, o tablet, né? Os quadros inteligentes, muitas vezes que a gente usa em salas de reunião ou mesmo em escolas, né? E pois bem, né, se a gente for pegar o caso do Brasil na área de defesa, né, a gente poderia mencionar aqui o caso do Bandeirantes de patrulha aérea, né, que tinha um nariz ali um pouco maior em função de um radar mais potente, cujo sistema de controle ali da aeronave foi, vamos dizer assim, remontado, né, depois de uma época em uma matriz PLA, né, com redundância ali, né, ou um sistema que a gente diz, né, um DLP, dispositivo lógico programável simples, em inglês aí SPLD, né. Um outro exemplo que eu poderia te dar ainda na área de defesa, esse é um projeto aí que eu participei no início, né, o míssil, o projeto interno chamava Piranha, e ele foi feito no DCTA, Centro Técnico Aeroespacial, e onde a parte de controle, né, desse míssil, que hoje a gente conhece, né, popularmente como míssil Sidewinder, é um míssil que vai em geral na ponta, né, dos aviões de caça, né, de interceptação. Então, o sistema de controle a gente faz com esse hardware reprogramável, né, pela facilidade de mudar o tipo de missão, né, que esse Sidewinder vai tratar e pela eficiência, né, que a gente tem nesse dispositivo, né? Então, realmente um outro exemplo de um sistema embarcado nesse caso de defesa. E hoje, né, ele já está em escala industrial, sendo feito aqui no Brasil pela Mectron e é comercializado para Força Aérea Brasileira, Força Aérea da Colômbia, Força Aérea da Indonésia e do Paquistão, né, pelo que eu lembro. Então, e é um projeto que não tem fim, né? Porque esses projetos de defesa você está sempre melhorando e essas tecnologias são sempre muito aplicadas, né, nesse projeto. E se você fizer uma busca, né, por que a gente chama de engenheiros de hardware, que são engenheiros que trabalham com dispositivos lógicos programáveis, principalmente sistemas embarcados, hoje existe uma carência mundial, né, desse perfil de engenheiro que sabe trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então, é uma área interessante de se especializar, né? No Brasil, eu acompanho via a rede social LinkedIn, e eu vejo assim, um crescimento assustador, semestre a semestre, do número de vagas, né? E muitas vagas, assim, às vezes abertas há mais de ano, sem ter, né, uma pessoa capaz de preencher aquela vaga e normalmente, né, os requisitos básicos são cumpridos por esses cursos aí que eu acabei de mencionar. Uma área muito interessante. Aí, se você gosta de computação
computação ligada às coisas, gosta de mexer com hardware, né? Muitos colegas aí, engenheiros formados, né, pelas universidades têm aproveitado essa demanda para se colocar aqui no mercado brasileiro e mesmo fazer, às vezes, trabalhos, né, de freelancer em empresas europeias, norte-americanos, face à carência de profissionais, de uma forma geral, na área de tecnologia da informação, mas principalmente nessa área, existe uma carência danada de profissionais, tá? Enfim, basta você pesquisar e daí dar uma olhada numa rede bacana de olhar isso no LinkedIn. Pois bem, né, aqui só fazendo uma diferença entre os dispositivos lógicos programáveis simples, né, como um array lógico ali de portas, né? Então, em geral, você tem uma configuração padrão que você queima os fusíveis para montar, por exemplo, um circuito combinacional, né? Com normalmente uma baixa densidade de portas, obviamente um atraso e uma frequência de operação previsível, né? E uma vez a configuração feita, né, ela não pode mais ser desfeita, né? O uso daquele circuito é para aquilo. E mais modernamente, ou talvez para contrastar, a gente tem né, uma rede de portas programável por campo, né? Que na verdade imagine ali um dispositivo, né, onde eu tenho uma série de slices que a gente chama, onde eu posso fazer uma programação sequencial, armazenar dados, um dispositivo combinatório interligados ali, né, por uma série de barramentos onde eu posso ligar qualquer um a qualquer um, né? E eu passo essa programação para o dispositivo quando eu ligo ele, e no momento que eu desligo essa programação, né? O nome não é programação, tá, gente? Na verdade, uma linguagem de descrição de hardware, né? O nome formal. Mas eu vou chamar simplesmente aqui de programação para não complicar muito essa questão, né? No fundo, parece uma programação, mas não é uma linguagem de descrição de hardware. Então, esse gate array, né? Essa matriz de portas tem um número hoje elevado de portas. O desempenho varia muito, né, da geração. Você pega, né, no mercado hoje a gente tem uma geração que vai de megahertz aí até a ordem de 100, 200 megahertz, né? Uma grande parte dos sistemas embarcados se enquadram nessa classificação, que são os sistemas legados, a gente chama, e os novos sistemas, né, que já são capazes de operar aí de 1 a 30 gigahertz, né? E pelo fato de usar, né, para programação, né, a gente vai programando bits em flip-flops, né, numa RAM ali estática, né, na hora que você desliga esse dispositivo, ele perde a configuração, né? Isso torna extremamente difícil a engenharia reversa, né, de um sistema, né? Imagina um fabricante tentando copiar um sistema de um outro, só que na verdade quando você desliga essa matriz, ela simplesmente ela apaga, né, toda a configuração de hardware que foi feita. Isso dificulta bastante esse processo de engenharia reversa que pode, obviamente, ser feito, tá? Aqui é um gráfico único e curioso, né, que mostra aí com o avançar, pelo menos foi feito aí até 2020, né, mas a gente pode, obviamente, projetar como foi, aqui é uma escala só logarítmica, né, não tem valores reais, né, mas, então, é um gráfico log, tá? Como foi realmente diminuindo o preço, né, de uma forma vertiginosa desses sistemas aí mais avançados, que são os FPGAs, né? Da mesma maneira, o consumo de potência, né, os dispositivos cada vez mais verdes, né, a gente chama, e do lado contrário, aumentando a capacidade e a velocidade, né, de operação, né? Então, se a gente tomar, né, no caso da velocidade, na invenção a gente atribuiria lá 1, né, de desempenho, e hoje nós estamos liberando 110 vezes mais, né, a capacidade de quando isso foi concebido ali pelo Ross Freeman, né, na época. Pois bem, e aqui eu tomo o exemplo das famílias da Xilinx, né? Tem um tanto da Altera da Xilinx, mas aqui mais a título de aplicação, né? O Artix, por exemplo, é uma linha que é possível achar placas de protótipo, então, principalmente para quem quer estudar esse assunto, quem quer, de repente, usar numa escola, né? Esse material ele está disponível, mas ele, se você olhar a aplicação, né, da linha Artix, que é a linha de entrada, ela permite fazer aí, tá vendo, câmeras 3D, né, televisões também em 3D,
a parte automotiva, né, de embarcados automotivos, impressoras multifuncionais, a parte de vigilância, né, por vídeo. Você pegar a linha Kintex, é uma linha intermediária, né, mas você já vê que você já tem a parte de Long Term Evolution, né, o 4G aqui embarcado, as tecnologias 10G PON, né, que hoje já são aí utilizados, né, por operadoras aí de telecomunicações, né, a gente chama de fibra apagada aí no mundo inteiro, tá? Rádio celular, sistemas de imagem médicos, né, aviônicos, né, enfim, né, controle de motores. E o topo de linha, né, algo que chama a atenção, gostaria de chamar a atenção tua também, por exemplo, sistemas de radares, né, sistemas cada vez mais potentes, né, de radares que a gente tem, algo que chama atenção, né, o ASIC Emulation, né, ASIC é aquele circuito feito lá por, né, o sistema de fotolitos, dopagem, silício, né, então imagina que antes de você montar, você tem a possibilidade de fazer a emulação, né, se essa circuitaria está legal ou não, né, para você fazer numa escala maior, né, de circuitos ASICs prontos nessa linha Virtex aí da Xilinx, né? E talvez, né, só para a gente não ficar atrás, citar também o concorrente, né, Intel Altera. Hoje a gente vê, né, os dispositivos microprocessadores ali da Intel com cada vez mais núcleos, né, e os núcleos ali sendo segmentados, né, ou em CPUs, né, no conceito tradicional, ou GPUs, né, focadas em processamento gráfico, né, ou aqueles processamentos que a gente faz de exaustão, como é utilizado no blockchain para criptomoedas, etc. E um conceito novo, né, que vem surgindo em função da gente estar integrando, né, essa tecnologia de hardware reprogramável, né, por linguagem de descrição, que são as NPUs, né? Então as unidades de processamento aí neuronais ou neurais, né, focadas para inteligência artificial. Então você acaba criando uma parte desse hardware que é customizável, né, dependendo da aplicação que você for dar mesmo para o computador de uso geral. Então, é um negócio extremamente interessante e sofisticado e que a tendência né, isso é um caminho sem volta. Tá? É um caminho sem volta. Então, os FPGAs cada vez mais a bordo, né, e não à toa, né, dos microprocessadores em função dessas associações, né, da Intel com a Altera e das Xilinx com a AMD. Tá? E muito bem, né, que eu pus um cockpit de um avião, então só para ilustrar, né, que muitos dos sistemas aviônicos, e principalmente os sistemas tutoriais, às vezes que fazem resumos, né, dos sistemas redundantes aí, a gente acaba usando e abusando, né, de FPGAs. Aqui eu coloquei um da linha Altera, né, e eu coloquei um outro para exemplificar, né, o Spartan da linha Xilinx, né. Hoje, quer dizer, qualquer dispositivo que você abrir, né, muitas vezes você vai ter a grata surpresa de encontrar esses dispositivos, tá? Câmeras IPs um pouco mais evoluídas, né, que já fazem reconhecimento ali de pessoas, né, em tempo real e tal. Algumas ainda são só microcontroladas, né, com um sistema Linux e uma rede neural. Outras já têm, né, um hardware programável usando, né, e abusando ali dos FPGAs, tá? Pois bem, aqui um exemplo só de deixar acontecer. Tá? Então essa é uma prótese, né, de uma mão voltada para pessoas amputadas, né, com sensores mioelétricos que detectam aí os impulsos, que são mais fáceis de pegar né, nos músculos, ao invés, obviamente, de um implante mais agressivo. E foi treinado um sistema embarcado aí com uma rede neural profunda. Essa pessoa que está fazendo a demonstração já se formou em engenheiro, esse foi o trabalho ali de conclusão de curso dele, né? Onde ele fez a proposta dessa prótese, o delay que você está vendo, de delay que ele deu propositadamente para fazer a demonstração, mas é só para ilustrar mais um exemplo de aplicação, né, de sistemas embarcados, né, e um sistema aí que atende, né, as pessoas nessas questões, vem evoluindo, né, nessas questões de próteses, órteses. Então aqui é uma representação meio pictórica, né,
esses FPGAs. Então, eu tenho essas células lógicas, né, que podem conter dispositivos combinacionais e sequenciais interligados aí por matrizes, né, que você pode programar a conexão dela também. Então, no fundo, você pode montar qualquer tipo de circuitaria, né, com uma linguagem de descrição de hardware aqui nesse tipo de dispositivo, tá? Que é normalmente representado dessa forma, de uma forma pictórica, né? É, é, dessa maneira aqui, tá? Em geral, né, hoje, né, mesmo as placas de protótipo, elas já aceitam três tipos de programação, né? Uma direto em cima, onde você joga o bitstream, né, que é gerado, né, a sequência de bits de programação em cima do FPGA usando uma interface JTAG. Ou você pode programar uma E2PROM, por exemplo, para quando você ligar o dispositivo, essa E2PROM vai carregar esse string de bits nesse hardware reprogramável, que é usando, por exemplo, uma flash paralela, né, uma Meta-ISPI, ou muitas vezes até nas placas de protótipo isso é possível usando um pendrive, né, que não deixa de ser uma flash ali também, mas que você tem a possibilidade ali de remover pela USB, tá? E lembrando que hoje nós estamos já na tecnologia aí, né, 28 para 14 nanômetros, né, no caso dessa linha RTX aí da Xilinx. Aqui é um processo, né, que ele funciona para o desenvolvimento de hardwares reprogramáveis, e os softwares, né, é, que vão te permitir programar esses hardwares obedecem. Aqui eu pus uma cópia de uma parte da tela, né, de um dos ambientes que a Xilinx usa para essas linhas mais recentes, que é o Vivado, né, mas o sistema Quartus, enfim, que é o sistema lá da Altera, também é muito semelhante, né? E o Vivado aqui à esquerda, ele põe um menu top-down que meio que copia, né, o processo que você faz de desenvolvimento ali do hardware. Você cria uma descrição desse hardware usando uma linguagem de descrição, pode checar, né, como é que o sistema está entendendo esse hardware, está entendendo corretamente como você planeja, você pode simular o comportamento dele. Aí você gera uma síntese, a síntese nada mais é que colocar na forma daquela matriz ali de portas, né, no formato ali que o Ross Freeman imaginou, né, para esse dispositivo. Aí você passa para uma outra etapa, a essa sim mais pesada, né, e que aí tem às vezes diversas estratégias de implementação, que é a implementação, né, aonde você vai definir os pinos, né, que você vai usar lá do seu FPGA, por exemplo, para colocar esse hardware programável, né? Você não imagina um circuito combinacional, sequencial, um processador, tá? E você vai dar uma estratégia. Se você não der uma estratégia nenhuma, normalmente você tem uma estratégia pré-definida aí, que de repente é dispersar, né, o consumo de potência, o aquecimento pelo circuito para não ter nenhum problema de queima. Mas óbvio que essas estratégias hoje você pode mexer no próprio software, como por exemplo otimizar o relógio, né, a velocidade de relógio, o atraso, enfim, né, tem algumas técnicas. E aí você cria então esse bitstream, normalmente são arquivos muito pequenos, né, porém geram hardwares muito impressionantes, né, e que aí através, né, da ligação desses sistema que está rodando no computador de uso geral, num PC, se liga, né, através de alguma daquelas interfaces lá e faz a programação dessa pastilha de hardware programável, que pode ser numa placa de protótipo, e tem inúmeras aí à venda, né, no mercado, se você for pesquisar, né. Muito bem, né, entre as linguagens de descrição, hoje, assim, fundamentalmente a gente usa duas. O meu VHDL, né, o histórico está aqui, outro é o Verilog, né? O VHDL inicialmente mais adotado ali nas Américas, né, nos Estados Unidos principalmente, e o Verilog inicialmente, vamos dizer, mais patrocinado ali pela Inglaterra e por exemplo, pela Índia, né, que tem o pessoal de engenharia de computação ali de peso, né, expressivo, né? Mas o VHDL foi o primeiro aí que foi criado inicialmente pelo DoD, depois adotado por três empresas, né, Intermetrics, trabalhava com sistemas de qualidade de laboratório na área industrial, o IBM e a Texas Instruments. Depois os direitos foram transferidos para o I3E, né? E finalmente virou uma linguagem ali padrão, né, standard do I3E, né, a partir da revisão que foi feita ali em 93, 94. Acho que cabe dizer que
depois, mais tardiamente, cerca de uma década depois, o I3E também assumiu o Verilog, né? Porque hoje você pode ter uma pessoa fazendo uma descrição de hardware nessa linguagem VHDL, um outro colega seu fazendo em Verilog e um outro módulo, e vocês vão juntar o módulo, os dois módulos para criar um hardware, né? Por exemplo. E existe um depara, tá? A gente acaba não estudando as duas linguagens, porque a partir de uma você chega rapidamente nas estruturas da outra e vice-versa, né? Então aqui nas Américas é costume a gente estudar o VHDL, né? Se a gente estivesse na Inglaterra, talvez o Verilog, né? E hoje tem até bot que você pode colocar no seu smartphone que faz a tradução, né, de um arquivo em VHDL, descrito em hardware em VHDL, para Verilog e vice-versa, tá? Tem algumas das bibliotecas, tá? Só para você saber que a gente usa quando está descrevendo um hardware, né? Programando, né? Um hardware. A padrão de 3S, a Standard Logic 1164, que tem todos os comandos básicos ali, lógicos sequenciais, mas tem outras, né? Se você vai fazer, por exemplo, operações com números naturais, inteiros, né, para depois converter em bits lá no teu circuito, você pode usar Numeric Standard, né? Tanto considerando bit sinal como sem bit sinal, né? Daí o signed e unsigned, até bibliotecas que te permitem trabalhar aí com números reais, complexos, inclusive bibliotecas que nem estão homologadas ainda pelo I3E, né? É muito fácil de encontrar aí na internet, dependendo do problema que você tem, né? Você vai num site, sei lá, o Stack Overflow, dá uma olhada no GitHub, você acaba encontrando, às vezes, bibliotecas não homologadas, claro, aí tem que ter um certo cuidado para usar, principalmente quando é um projeto grande, né? Que você está trocando informações com outras pessoas, você não está trabalhando sozinho, né, como desenvolvedor, mas enfim, né, e aqui um link, né, disponível que fala, né, versa sobre as bibliotecas e as funções, né, que você encontra em cada uma delas, tá? É, Em DLP, normalmente, que a gente aborda, né, estrutura básica, então, bom, nós falamos, né, dispositivos lógicos programáveis simples e complexos, a gente presta mais atenção nos FPGAs, né, que são os complexos, e vamos para uma linguagem de descrição que, em geral, o VHDL, né, ou Verilog, né. Tanto uma como a outra tem dois princípios básicos. Um, você olha o circuito como um todo, como uma caixa preta, né, ou seja, só estou enxergando as entradas e as saídas, então a gente chama de entidade. E depois você descreve o que essa caixa faz, né, que é a arquitetura, tá? Propriamente a arquitetura. Então você tem sempre dois pedaços ali quando você vai descrever um hardware, né? Até, né, aquela fase depois da síntese, implementação e gerar o bitstream que vai realmente programar isso naquele array lá que eu apresentei para vocês. E em geral aí a gente vê os comandos que implementam circuitos combinacionais, depois os sequenciais. Aí a gente passa para o estudo de máquinas de estado finito, né? Tem dois modelos, o modelo de Mealy e o Moore. Hoje, em geral, a gente usa um só, né? Tem o teorema da equivalência, o de Moore é o suficiente. Isso te permite implementar unidades de controle, né? Então, unidade de controle é o centro nervoso ali de um sistema digital, de um core, né? De um processador ou de um núcleo que vai orquestrar outros processadores, tá? Então, esse projeto, né, das unidades de controle a gente treina e podemos generalizar para o projeto de um sistema digital qualquer, né? Então, eu quero um sistema digital que faça uma função X, que eu vou usar depois como um sistema embarcado, e a gente usa uma técnica de análise funcional, né, descrevendo as funções. Então, é uma técnica que a gente diz que é de fora para dentro, né? Você vai descrevendo as funcionalidades até conseguir identificar, a gente costuma dizer, partes e peças, interliga isso numa arquitetura, né, um fluxo de dados, e coloca a unidade de controle ali para orquestrar, né, como é que as coisas vão acontecer, tá? Então, isso a gente vem da LP. Aí, de uma forma um pouco mais adiante, a gente vai para aí sim as técnicas embarcados, onde a gente já parte da premissa que você conhece microcontroladores, já sabe internet das coisas, já teve um contato com a parte de DLPs e VHDL, e aí a gente vai se aprofundar, né, no desenho, né, que o Mark Weiser aí teve a ideia, né, da computação ubíqua, né, em tudo, nós vamos ter dispositivos computacionais. Então, em geral, a gente adota uma técnica de projeto modular, né? Até porque, em termos de empresas, né, é muito comum uma equipe
trabalhar e dividir realmente a implementação em módulos. Então a gente, com o nome em português é feio, componentiza, né? Inicialmente em VHDL, depois a gente já passa para modelos gráficos, né? Então essa passagem do VHDL ou Verilog para modelos gráficos chega a aumentar a produtividade, né? Para a gente produzir, né, circuitaria, hardware em cerca de 10 vezes, para você ter uma ideia, tá? E aí a gente começa por exemplo, aprender como é que eu crio um hardware, como é que eu posso colecionar isso, né? Uma biblioteca de IPs aqui, IP entenda como intellectual property, né? Uma propriedade intelectual, e eu posso comercializar isso para um terceiro sem que ele tenha acesso ao hardware que eu implementei, né? Então isso essas empresas viabilizam, né, essa possibilidade. É uma possibilidade de usar IPs de terceiros. Aqui eu estou dando um exemplo da Xilinx, né? Ela vem com 2 IPs ali que você pode explorar. O PicoBlaze é um processador RISC que você pode programar, obviamente, em cima dele, e eu posso, dentro de uma circuitaria, pôr vários processadores ali interligados, e o MicroBlaze, né, que é um exemplo de um processador CISC, né, de 32 bits, se não me falha a memória, onde até 32 bits, onde você realmente tem um repertório de instruções mais rico e você consegue programá-lo, por exemplo, em linguagem C, né, declarando ali as entradas e saídas e o que você vai trabalhar com ele, tá? E aí o último passo seria a gente realmente trabalhar essa questão das interfaces ou conexões máquina a máquina, né? Um dispositivo, por exemplo, microcontrolador com um dispositivo FPGA, você entender, por exemplo, né, que o microcontrolador e o microprocessador pode travar, né, naquele processamento, isso pode te deixar na mão, mesmo com um circuito que a gente chama de cão de guarda, né, watchdog. Então, em geral, para dispositivos que exigem uma confiabilidade muito maior, a gente acaba usando ou optando pelos FPGAs, né? E aí, óbvio que dependendo, né, dos braços que você vai ter ali no teu embarcado, você vai combinar, né, microcontroladores, FPGAs, né, ligados aí máquina a máquina, né? E para interagir, obviamente, né, com o meio, você vai precisar tanto ser capaz de planejar o hardware que vai ler um sensor, bem como planejar, né, o hardware e o software que vai trabalhar com os diversos atuadores que você tem nesse sistema, né? Por exemplo, esse aqui ele tem um oxímetro, tem, enfim, né, uma outra interface que lê batimentos cardíacos, e eu tenho que ter um hardware que seja capaz de interagir com esses sensores, né? Esse seria o projeto, tá? Então, uma revisão que você pode fazer, né? Então, tópico a tópico aí, a gente costuma abordar isso, tá? O que costuma ser cobrado, né? Quando a gente vai para o ENAD, né, por exemplo, eles exploram bastante essa questão dos dispositivos lógicos programáveis simples e complexos, né? Onde você vai usar onde você vai usar o outro, né? Costumam insistir bastante na questão FPGAs versus microcontroladores, né, onde você vai aplicar um e outro, né? Então, já comentei a diferença de confiabilidade que a gente tem. Obviamente, você vai pôr um programa, sei lá, em assembly, compilado e tal, como eu comentei, pode eventualmente, né, vir a travar, você vai precisar de um circuito de watchdog e tal. Então, a ideia é diferente de um FPGA, né? Hardware à disposição, e você pode criar paralelismos, né? Então, nível de confiabilidade de custo, evidentemente, também é diferente. Então, muitas questões propositivas, né, explorando essas diferenças. Então, é interessante, né, saber. E linguagem, né, então, comandos, né, para a gente poder implementar a circuitaria. Então, circuitos combinacionais, circuitos sequenciais, a unidade de controle deixa de ser um circuito sequencial, e principalmente questões de sintaxe, né? Essas linguagens de descrição de hardware, elas lembram muito, por exemplo, a linguagem C, né, que é uma linguagem que ela é bem hermética, né? Então ela tem todo um esquema lá você não pode esquecer um ponto e vírgula, um fecha parênteses, que senão isso pode gerar algum erro de interpretação na hora de que for construir um hardware, tá? E muito bem, né? Para que você possa se aprofundar um pouco, pelo menos nesses tópicos que eu comentei na última transparência, se você estiver se preparando aí para uma revisão, eu recomendo o livro aí online do Galdino, né, de Sistemas Digitais Reconfiguráveis, onde ele fala sobre FPGAs, VHDL, embarcados.
E tem né, um material da Xilinx aí online também, né, um reference guide de VHDL bem interessante aí de ser utilizado, cujo o link também está deixado aí à disposição, né? Então, de novo, né, dá pelo menos uma olhada naqueles itens da penúltima transparência, embora, né, se você está assistindo esse vídeo aí, você já vai ter mesmo que você não tenha ainda feito curso de DLP, nem sistemas embarcados, você já sabe o que vem aí à frente e o que o mercado espera, né, dos engenheiros aí de hardware que hoje são tão procurados, né, e o mercado está tão carente desses profissionais. E muito bem, eu agradeço. Muito bem, eu agradeço aí o seu tempo, né, dispendido. Espero que esse vídeo tenha sido útil, né, para organizar aí a sua mente ao redor desses temas hoje tão relevantes para a sociedade. E eu fico por aqui. O meu muito obrigado a vocês. Até.